Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Estão me ouvindo aí no fundo? Glória a Deus. Por gentileza, aproveitando que você está de pé, Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Enquanto você vai procurando, eu quero louvar a Deus por podermos estar aqui na casa dele, cultuando e o servindo. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus abençoe os nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo neste momento. Mateus capítulo 24. Eu quero ler dois textos com vocês. O primeiro deles em Mateus 24. E o segundo no capítulo 25. Versículo de número 1. Assim diz o texto. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, repita comigo, à meia-noite, mais uma vez, à meia-noite, guarde essa informação, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, ou saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e o compraiam para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois,
porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. Tome seu assento, aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos um tempo considerável, temos tempo suficiente para explanar aqui a palavra de Deus. O termo para a palavra em português, conhecida como advento, no original grego, é uma palavra conhecida como parousia. Parousia, traduzido para o nosso idioma, quer dizer vinda, retorno. A teologia nos classifica parousia, atribuindo a ela a volta de Jesus. Mas antes que alguém possa interpretar mal, e eu quero aqui respeitar os meus amigos que estão nos assistindo, provavelmente pode ter alguém aqui, adepto da teologia calvinista, respeitando a opinião daqueles que entendem que o arrebatamento da igreja vai ser depois da grande tribulação. Nós, da Assembleia de Deus, acreditamos, com base na maioria dos teólogos, em que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação, baseado naquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, onde Jesus Cristo declara: como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei no dia em que a tentação, a provação vir sobre a terra. Então nós acreditamos que o arrebatamento da igreja vai ser antes da grande tribulação. E quando eu falo de volta, quando eu falo de retorno, quando eu falo da volta de Cristo, então, biblicamente falando, segundo a opinião da maioria dos teólogos, respeitando a teoria ou a teologia dos calvinistas, nós acreditamos que Jesus, dentro da palavra de Deus, ele virá à terra 3 vezes. A Bíblia declara que Jesus Cristo virá à terra 3 vezes. A primeira delas ocorreu quando o anjo anunciou a Maria que o que estava no ventre dela era gerado pelo Espírito Santo. A primeira vinda de Cristo, ele veio como homem. Ele veio flutuando no ventre da Virgem. E o apóstolo João declara no capítulo 1, versículo 1, que o verbo, que no princípio estava com Deus, ele habita entre nós. A primeira vinda de Cristo, Deus se manifesta em forma de carne. Ele nasce, se desenvolve. Com 12 anos ele está no templo, confrontando os fariseus. A Bíblia, a partir dos seus 12º ano, até o seu até o 30º ano, a Bíblia se silencia acerca desse Deus que está entre nós. 18 anos a Bíblia fica em silêncio acerca de Cristo, quando então ela volta a falar do Messias, quando este está na beira do Rio Jordão. Na beira do Rio Jordão ele é batizado pelo seu primo, João Batista. A Bíblia diz que o céu se abre, a voz ecoa: eis o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a ele ouvi, ou a ele escutai. A pomba desce e ele é cheio do Espírito Santo. Como homem, na sua primeira vinda, cheio do Espírito Santo, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Ele é tentado pelo diabo para ser provado, e ali ele sai dali para ir às areias do mar da Galileia, em busca de 12 homens, para cumprir ou para dar início ao resgate da alma humana. A Bíblia declara que durante 3 anos ele efetua o seu ministério terreno. Como homem na sua primeira vinda ele cura, como homem na sua primeira vinda ele restaura. Mas como homem, Deus, na pessoa de Cristo, ele vai muito mais além do que executar curas, do que elaborar sinais e prodígios.
na sua primeira vinda, a maior evidência de que Deus está entre nós é que quando Cristo pisa nessa terra, Ele institui a plena graça salvadora. E João Batista identifica essa graça salvadora quando ele está batizando na beira do Rio Jordão. Quando ele vê o primo descendo as águas, ele aponta o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Naquele momento, a graça ou a instituição da plena graça salvadora de Cristo está entre os homens. Ele também não vem só instituir a plena graça salvadora, mas Cristo, Deus como homem, Ele vem para inaugurar o reino dos céus na terra. Ele começa a inauguração do reino dos céus a partir da terra. E a mensagem do reino dos céus é confrontadora. A mensagem do reino dos céus confronta quem não quer receber a verdade verdadeira, ao ponto de a Bíblia declarar que quando ele confrontava os fariseus rangiam os dentes. Tente imaginar a mensagem do reino. O grande é o pequeno. Quer ser maior? Então seja o menor. Quer ser reconhecido nas primeiras fileiras? Então seja o último. A mensagem do reino dos céus é uma mensagem confrontadora, porque ele vem inaugurar o reino dos céus a partir da terra, e a mensagem dele é desafiadora. Para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna, disse Pedro. Ele não só vem também instituir ou inaugurar o reino dos céus a partir da terra, mas na sua primeira vida ele vem implantar o perdão para a humanidade. Quando ele está no alto da cruz, em seu último momento ele olha para os céus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele olha para o Pai e vê o desamparo do Pai. Deus, na sua primeira vida, lá no alto do Gólgota, ele vai declarar: Eloi, Eloi, sabachthani. Ou Eloi, 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 sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? E o interessante é que o Deus Pai, quando está assistindo todo o suplício da cruz, o Deus Pai, Ele assiste todos os requintes de crueldade que fizeram com seu filho na terra. O Deus Pai assiste a traição de Judas. O Deus Pai assiste o filho sendo maltratado, sendo julgado de forma errada, ou levantando-se falsas testemunhas contra o Filho de Deus. O Pai assiste o filho sendo rejeitado pela multidão que clamava pela soltura de Barrabás e mandava crucificar Cristo. O Pai assiste os homens tramando contra o filho dele. Mas se tem uma coisa que o Pai não conseguiu assistir no cenário da cruz, é o filho absorver todo o pecado da humanidade. Quando a alma pura de Cristo está entrando em contato com a sujeira do pecado dos homens, o Pai não suporta. É neste momento que ele sente a solidão do Pai. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou, mas ele absorveu o pecado. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele declara: está consumado. A Bíblia declara que há um terremoto na terra. As sepulturas são abertas, os mortos são ressuscitados. Os homens ficam temorosos lá no Monte Calveira. 3 dias depois, ele entra dentro de uma casa onde todos estavam com medo e declara: Pai, seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também envio a vós, e receba o Espírito. Ele passa 40 dias com aqueles 500 homens. Mas em Atos capítulo 1, no Monte das Oliveiras,
Ele vai dar a sua última palavra, ele vai fazer a sua última homilia entre os seus discípulos, aonde ele vai aconselhar: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele declara em Atos capítulo 1, versículo 8, no seu último discurso com os discípulos: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas não só em Jerusalém, mas na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Até ele começar a levitar. Ele começa a levitar e todos começam a olhar para o céu. Uma nuvem o encobre. 2 anjos descem. Varões galileus, porque estáis olhando aos céus? Esse mesmo Jesus, que os seus olhos viram ele acabar de subir, da mesma maneira que ele subiu, da mesma maneira ele vai descer. Na sua primeira vinda, ele institui a plena graça salvadora. Ele inaugura o reino dos céus a partir da terra. Na sua primeira vinda, ele implanta o perdão para a humanidade. A segunda vinda de Cristo está para acontecer. Coloca para mim aqui 1 Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses capítulo 4. A primeira vinda de Cristo, ele já veio. Mas a segunda vinda de Cristo, Paulo aos Tessalonicenses vai declarar como será essa segunda vinda. Capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, preste atenção, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós, depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, e encontrará o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aguenta aí que eu só estou na introdução. A segunda vinda está para acontecer. Será no arrebatamento da igreja. Escute. O termo arrebatamento, ele é traduzido como sequestro. Alguém que toma com rapidez um objeto. Se tratando de palavra de Deus, o arrebatamento nada mais é do que o sequestro do... Preste atenção. Quando você começa a ler o livro do Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, o que está nesses 4 capítulos já se cumpriram. Mas a partir do capítulo 5, está envolvida a segunda volta de Cristo, que ainda não aconteceu. O capítulo 5 do livro de Apocalipse, se alguém puder colocar para mim, coloque. João está exilado na ilha de Patmos, e ele está recebendo uma revelação. E quando então, na sua revelação, a partir do capítulo 5, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bramando ou bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar
os 7 selos. E ninguém do céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Agora levante a sua mão aos céus. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aqui, nessa visão, João está recebendo revelações no exato momento em que Jesus está saindo da terra, entrando na atmosfera do céu novamente. Aqui em João capítulo 5 se cumpre Salmos de número 24. Coloca na tela. Jesus morreu na terra, terminou sua primeira vinda. Entre a primeira e a segunda vida, a João é revelado o Apocalipse. E quando você começa a ler o capítulo 5, quando João entra na atmosfera do céu e vê um livro com 7 selos, e vê que ninguém é capaz de abrir o livro, o ancião de dias, ou um dos anciãos de dias, olha para João e diz: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá. É neste momento que Jesus está deixando a cruz e entrando na eternidade como o leão da tribo de Judá. E aqui cumpre-se o Salmo 24 na visão messiânica de Davi que ele teve. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? É a mesma pergunta que João ouviu no céu: quem é que é digno? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Está falando de Cristo, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Escute: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Jesus está deixando a cruz e subindo na eternidade. Quando o anjo pergunta, ele está vindo. O leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando Jesus está entrando nos céus, Davi, em uma visão futurística da eternidade, vai declarar o que os anjos vão cantar. A ordem sai: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Eu fico imaginando que a porta do céu está abrindo, e deixará entrar o rei. Aí surge a pergunta dos anjos: pula, quem é este Rei da Glória? Os anjos sabem exatamente quem é o Filho de Deus. Jesus sabe, ou melhor, os anjos sabem que Jesus veio para ser rei. Mas Rei da Glória é algo que no céu ninguém conhece. Quem é este Rei da Glória? Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, que a igreja é a glória de Cristo. Quando a pergunta ecoa: quem é esse Rei da Glória? Os anjos perguntam no céu: quem é esse Rei da Glória? Para o ancião de dias. O ancião de dias dá ordem: levantai as portas, as vossas cabeças, e deixa entrar o Rei da Glória. Os anjos se apresentam: quem é este Rei da Glória? Ele sabe quem é o rei, mas o Rei da Glória, porque a igreja, eles não sabiam, porque não havia sido criado a igreja. Quando Jesus entra na eternidade, aí o ancião responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai as portas, vossas cabeças, levantai-vos,
ó entradas eternas, e entrará o Rei. Aqui se cumpre João capítulo 14. Antes de subir ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, também credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. O que ele está fazendo nesse momento? Entrando lá para construir as nossas moradas. Enquanto isso, aqui na terra passa-se 2000 anos. A segunda vinda de Cristo acontecerá no exato momento em que a Bíblia declara, Paulo dizendo, uma trombeta vai tocar. A partir de Apocalipse capítulo 5, quando o Cordeiro abre o livro e começa a desatar os seus 7 selos, ali é a descrição do que acontecerá depois do arrebatamento. E olha que coisa interessante. Se você ler a primeira carta de Tessalonicenses capítulo 4, Paulo ele vai dar uma descrição da cronologia do arrebatamento. Primeiro, uma ordem vai sair dos céus aos anjos: desçam a terra e recolham dos 4 cantos da terra todos aqueles que têm a marca da promessa. A trombeta toca, os anjos descem, e é neste momento que sumirá da terra milhões e milhões de pessoas. Esses dias eu estava no trânsito e eu vi assim, na parte de trás do vidro do carro: em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Eu vim aqui trazer uma mensagem para relembrar, porque alguns ainda estão esquecendo de que há um arrebatamento, e eu vou explicar o que acontecerá, o que a Bíblia diz antes do arrebatamento. Mas a segunda vinda será o arrebatamento da igreja. A ordem será dada aos anjos. Os anjos ouvirão o soar da trombeta, descerá na terra, recolherão os crentes, e os anjos apresentarão a noiva ao Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai fazer o papel do pajem até o altar. Todos de branco, novo nome, novo corpo. A Bíblia vai dizer que aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram antes do arrebatamento, eles ressuscitarão primeiro. Uma multidão irá ressuscitar. Os anjos descem, recolhem os crentes que estão vivos, aqueles que estarão vivos, a se encontrar e se unir com os que já estão ressuscitados, nos esperando. O Espírito Santo recebe essa multidão e guia a noiva até o altar. E sabe aonde vai estar o noivo? Diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nas nuvens. Na segunda vinda a terra, Jesus não coloca os pés na terra, ele vem e perfura a atmosfera da terra. Ele vai estar aguardando nas nuvens, enquanto o Espírito Santo vai levando a noiva para o noivo, para o encontro com o noivo. O noivo recebe a noiva e entra para as bodas do Cordeiro. Enquanto aqui na terra começa a desencadear a grande tribulação. A partir de Apocalipse capítulo 5, João descreve o que está no conteúdo dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. O conteúdo dos 7 selos traz a instituição do terror dos que ficaram. O conteúdo dos 7 selos é o conteúdo, a descrição do que vai acontecer na terra para aqueles que ficarem. Eu gostaria de saber
quais seriam as mensagens dos pregadores que ficaram na grande tribulação. Aliás, só terá uma pregação para quem ficar para trás: é não aceitar a marca da besta. Porque não terá arrependimento, porque o único que convence o homem do pecado é o Espírito Santo, e o Espírito Santo no arrebatamento será tirado da terra. Não teremos mais o poder da palavra. Hoje nós ouvimos a palavra e sentimos a presença de Deus, mas na grande tribulação os pregadores que ficarem pregarão uma palavra sem vida. Não teremos o poder da palavra e nem o poder do Espírito Santo para convencer. A única forma de adquirir a salvação na grande tribulação é não aceitar a marca da besta. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem muita gente assustada com as máscaras que estão vindo da China. Tem muita gente assustada com as pessoas que estão sendo chipadas. Ali ainda não é a marca da besta. É um plano, é o palco que está sendo montado, mas a efetividade da marca da besta será no dia do desaparecimento dos crentes. O conteúdo, porque João é revelado a ele o conteúdo dos 7 selos. Trata-se da instituição do terror para aqueles que ficaram. Uma vez fomos evangelizar uma jovem que estava afastada da igreja. Perguntamos assim para ela, presbítero Roberto: você não tem medo de Jesus voltar e você ficar para trás? Com um sorriso irônico no rosto, ela respondeu: não, porque se Jesus vir e eu ficar, eu tenho uma segunda oportunidade na grande tribulação. Se você ler o conteúdo dos 7 selos, o primeiro selo, o segundo, o terceiro e o 4, é o aparecimento dos cavaleiros do Apocalipse, que já foi pregado aqui na sexta-feira. A guerra, a falta de paz, a fome atingirá a todos os que ficarem. Com certeza, o governo único liderado pelo anticristo. Hoje, se a polícia baixar aqui, porque tem um decreto que deve a igreja não se aglomerar, podemos correr o risco de o culto terminar. Mas deixa eu falar uma coisa: na grande tribulação, a polícia será do anticristo. É ele que vai controlar tudo, uma única moeda. Se as pessoas hoje estão sendo chipadas para saber o movimento delas, hoje o estado de São Paulo está nos monitorando através do telefone celular. Mas naquele dia o anticristo vai controlar as pessoas através do seu chip, controlando a vida das pessoas. Não terá igrejas abertas. Aqueles que querem ficar ou que ficarão vão ter que cultuar às escondidas, se é que vai poder ter culto. Pessoas serão torturadas, porque para alguém ser chipado tem que querer. E a Bíblia declara que para comprar e vender vai ter que ter um chip. Tente imaginar uma família inteira desviada que ficou para trás. Chega a polícia do anticristo na casa dele, chama o chefe de família e diz assim: nega Cristo e aceita a marca. Eu não quero estar na pele desse pai se tiver uma filha donzela. Porque para aceitar a marca não tem que o anticristo vir impor. A pessoa tem que querer ser marcado. Ele vai fazer de tudo. Tortura. Vai te atrair pela fome. Depois dos 7 selos, vai dizer que o conteúdo das 7 trombetas. E é ali que é anunciado o terror sobre o trono da besta. A Bíblia fala no Apocalipse de 2 bestas. A besta que sobe do mar
e a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar, diz a palavra que é o anticristo. E a besta que sobe da terra, o falso profeta. Que tudo indica ser o grande líder religioso, onde todos beijam a mão dele. Também, depois das 7 trombetas, vem o conteúdo das 7 taças. As 7 taças vem descrita a vingança de Deus sobre os chipados. Vai cair meteoro no mar. O mar vai se transformar em sangue. As fontes das águas serão contaminadas pelo sangue dos mártires. Estão lembrados quando Caim matou Abel? Quando Deus encontra Caim, Deus olha para Caim e diz assim: o sangue do teu irmão clama por justiça. Quando Deus transformará a água em sangue na grande tribulação, é como se Deus estivesse devolvendo para os homens, para aqueles que o rejeitaram, para aqueles que mataram os servos de Deus, devolvendo para eles o sangue que eles derramaram. Não terá água potável, as pessoas morrerão de fome, saraivas de chuvas de pedra. Diz o texto sagrado que uma pedra que cair do céu daquela chuva pesará 34 quilos. As 7 taças trata-se do dia da vingança de Deus sobre aqueles que aceitaram a marca da besta e adoraram aquele que estava no trono. Só que nós, a igreja, entrará para as bodas do Cordeiro. Enquanto aqueles que rejeitaram a mensagem de Cristo, enquanto aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo, estão perecendo nas mãos do anticristo e das consequências das suas escolhas lá na eternidade. A igreja, preste atenção, a igreja que estará arrebatada, estará participando das bodas do Cordeiro. Fica imaginando a mesa sendo postada e o próprio Cristo servindo a cada um e colocando uma coroa na cabeça daqueles que preservaram a sua salvação. Lá na eternidade vai ter festa de casamento que vai durar 7 anos. Lá na eternidade a igreja arrebatada será levada ao tribunal de Cristo, não para condenação. O tribunal de Cristo é para distribuição de galardão. Trabalhou para o reino, recebe pedra na coroa. Alguém perguntou assim para mim, se no céu vai ser monótono. Negativo. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 6. João declara que lá seremos reis e sacerdotes. Em outra parte do Apocalipse diz que nós seremos príncipes, reis e sacerdotes. Se é um reino, se tem príncipe, se tem sacerdote, então tem gente que manda e gente que obedece. Moral da história: trabalhou para o reino aqui na terra, recebe coroa. Aqui você pode estar obedecendo ordens. Sabe aqueles anônimos que ninguém vê, os carregadores de piano da obra que ninguém vê, e a glória vem para quem está com o microfone na mão? Pois é, eu posso ser o teu servo lá na eternidade, e você ser rei, príncipe e sacerdote. Segunda vinda. Mas tem uma terceira. A terceira vinda será no final da grande tribulação, que durará 7 anos. O anticristo fará acordos com as nações poderosas da terra. É neste momento que vai haver a queda das 2 Babilônias. A Babilônia que é o reino, a central do governo do anticristo, e a outra Babilônia que trata-se de uma religião poderosa na terra. Essa vai cair. O termo Babilônia é confusão. A Bíblia chama essa Babilônia de prostituta, meretriz. É aquelas que adulteram a palavra e ensinam coisa errada para a população na terra. Cala-te boca. A Babilônia vai cair. No fim da grande tribulação, quando todas as armas estiverem voltadas para Israel,
Porque Israel vai reconhecer que aquele não é o Messias que eles tanto aguardavam. Porque no final dos 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, falsa paz. Mas ele vai quebrar o acordo, vai sentar no trono, vai ser adorado, ou querer ser adorado como Deus. E é aí que os judeus verão que o Messias, eles mataram há mais de 2000 anos atrás. 144 mil judeus serão selados. E esse selo é proteção. O anticristo não tem poder sobre eles. Deus vai recolher esses 144 mil e levar para o deserto. Como Deus protegeu os hebreus na terra de Gósen, quando as pragas atingiam todo o Egito. Mas aqueles que ficaram para trás, eles serão alcançados pela pregação das 2 testemunhas. Diz a Bíblia que 2 testemunhas descerá do céu para testemunharem que a igreja está arrebatada, e para eles aguentarem mais um pouquinho, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. O anticristo não terá poder sobre eles durante 3 anos e meio. Perto do fim do 7º ano, o anticristo matará as 2 testemunhas em praça pública. Todas as televisões do mundo presenciarão os corpos dos mártires pendurados em praça pública em Jerusalém. 3 dias depois, diz a Bíblia no Apocalipse, que o espírito de vida entra no corpo das 2 testemunhas. Eu fico imaginando a CNN, a TV Globo vai ter que mostrar ao vivo em rede nacional, no horário nobre, Deus ressuscitando as 2 testemunhas na praça do centro de Jerusalém. E eles subirão. O anticristo declarará guerra. Jerusalém ou Israel estará cercada. E é neste momento que acontece a 3ª vinda de Cristo à terra. Jesus na frente, 24 anciões, os anjos e a igreja na retaguarda descendo a terra novamente. Parece história de ficção, parece mitologia grega. Não, eu estou falando de uma igreja que vai desaparecer na terra daqui a alguns dias. Subirão à eternidade, participará das bodas do Cordeiro. 7 anos depois a igreja volta para a terra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém gostaria de ir para Israel conhecer Jerusalém? Alguém gostaria? Ainda não foi? Diga para quem está perto de você, não se preocupe. Na 3ª volta de Cristo nós vamos voando para Jerusalém. Desceremos com Ele. E aí eu fico imaginando que todas as potentes, as nações potentes que estarão tentando destruir Jerusalém, voltarão as suas armas, as suas bombas, os seus mísseis para aquela multidão. Eu fico imaginando a TV filmando. O leão da tribo de Judá na frente, os 24 anciões. Sabe por que 24 anciões? É a somatória dos 12 apóstolos e dos 12 líderes das tribos de Israel. Por que 24 horas? Ou melhor, 24 anciões. Se um dia tem 24 horas, e sabe o que esses 24 anciões fazem no céu agora? Eu fico imaginando, cada um vai 1 hora, se apresenta no trono, se ajoelha. Tu és santo. Tu és 1 hora. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Na 2ª hora vem outro ancião, se curva diante do trono e declara: Tu és santo.
Tu és santo, Tu és santo. Se prepare para aprender a adorar como os serafins na eternidade. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Se é 24 anciões, então é 24 horas por dia a adoração no trono. O leão da tribo de Judá, os 24 anciões, os anjos voando e a multidão atrás. Já imaginou? A China enviando o seu míssil. E a Bíblia declara que Jesus só vai soprar. As bombas nucleares. Ele vem descendo. E aqui na terceira vinda, Ele coloca os 2 pés na terra, no monte das Oliveiras. Abre-se um vale, chamado Vale de Megido, Vale do Amargedon. A primeira vítima do cordeiro, que agora é o leão da tribo de Judá. O anticristo, o falso profeta, lançado no abismo, junto com aqueles que estão marcados com a marca da besta. 1000 anos. Tente imaginar nós em outro corpo, em outro nome, voltando para a terra e convivendo com o resto da humanidade. Detalhe: eu e você seremos eternos, não iremos envelhecer. Nós, Igreja de Cristo do Reino Milenar, iremos ver pessoas nascerem, crescerem, envelhecerem e morrerem. E nós, 1000 anos, aqui na terra, intacto. Só que no fim do milênio, Satanás será solto e enganará muitos daqueles humanos daquela geração. Não a igreja, porque a igreja já estará salva, mas aqueles que viram a igreja. Eu fico imaginando que aquela geração do milênio, eles terão a oportunidade de ver Jesus na frente deles. Eles terão a oportunidade de ver a igreja restaurada e um corpo, novo nome, ali testemunhando que há uma eternidade. Mas Satanás será solto e enganará alguns. Até que a Bíblia diz em Apocalipse 20, coloca na tela, versículo 11: no fim do milênio, olha o que a Bíblia diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Ou seja, no fim do milênio haverá a implantação do juízo final. E como há muitos bilhões de seres humanos que precisarão ser julgados, a terra e o céu vai desaparecer, dando a entender que o juízo final será nos ares, para compor ou para comportar todas as pessoas que serão julgadas, uma por uma. Só que tem um detalhe: nós não seremos julgados. Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, que nós é que iremos julgar. Vamos fazer uma conjectura? E a Bíblia dá coerência para a gente pensar dessa forma. Olha só: e não se achou lugar para eles, fugiu o céu e a terra, no ar, na atmosfera. Continue o texto. Continue o texto. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Continue. E abriram-se o outro livro, que é o livro da vida. Olha que coisa interessante. Se eu e você iremos julgar a terra, eu fico imaginando, pastor Carlos, Jesus sentado no trono e chamar um demônio até a frente do trono. Já que nós vamos julgar a terra, eu fico imaginando Jesus te chamando
para julgar o demônio. Iremos nos apresentar ao trono. Jesus sentado no trono e o demônio na frente. Ele chamar você e falar assim: está vendo esse demônio? Sabe aquele dia que você caiu? Sabe aquele dia que você cometeu a maior besteira da sua vida e quase você perdeu a salvação? Pois é, foi ele. Qual é a sentença que iremos dar para ele? Levanta a tua mão, crente. Essa vai ser a tua hora. Se eu tiver nesse momento, irmão, eu vou chegar para aquele demônio e vou dizer: para trás de mim, Satanás, para o lago de fogo e seus demônios. Vai ser o dia da vingança do Cristo e da sua igreja. O inferno propriamente dito vai ser inaugurado. Lago de fogo para os demônios e para aqueles que se perderam. Agora tente imaginar na cena que o Apocalipse declara, capítulo 21 e o 22. Terminou o juízo final. Detalhe: o que acontecerá, ou o que será julgado no juízo final? Percebeu que vai abrir-se os livros, plural, os livros. Depois o livro da vida. Que livros são esses que a Bíblia não declara no Apocalipse? Deus não revela que livros são esses para João, mas a Bíblia no seu decorrer revela que livros serão abertos no dia do juízo final. Aí, meu irmão, se prepare se você estiver do outro lado. Põe aqui Romanos capítulo 2, versículo 16. Eu vou falar pelo menos 2 livros que serão abertos no juízo final. Romanos capítulo 2, versículo 16. Quem aqui tem segredo? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, é justamente alguns segredos que pode levar alguns de nós a ser julgado do outro lado. Há um memorial escrito. Tudo que eu faço, tudo que eu pratico, tudo que eu falo está sendo escrito. Vamos abrir os teus segredos. Quer ver um outro livro que será aberto? Eclesiastes 12, 14. A João não foi revelado os livros, mas a Bíblia declara que livros serão abertos. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo que é praticado às escondidas, que não é confessado, vai ser revelado naquele grande dia. Mas quem quer estar do lado do Cordeiro para julgar e não ser julgado? Cuidado com aquilo que está sendo escrito nos livros. Terminou o juízo final. A Bíblia declara que uma cidade quadrada desce do céu. Tente imaginar todo mundo olhando para o céu e uma cidade do tamanho de Jerusalém descendo, do tamanho exato da Jerusalém atual. Novos céus, nova terra. Aleluia! Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Me permita começar a pregar agora? Posso começar a pregar agora? Só que para chegar naquele grande dia,
você tem que passar por algum crivo, ou os crivos de Cristo. Mateus capítulo 24. A Bíblia diz que os discípulos convidam Jesus para ver as novas instalações do novo templo, ou do templo que foi restaurado pelo rei Herodes. Os discípulos apresentam as novas instalações. Ao ver aquelas instalações, Jesus lança uma profecia: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. 40 anos depois a profecia se cumpre, quando Roma invade Jerusalém no ano 70 e destrói a cidade, destrói o templo. Israel some do mapa até o ano de 1948, quando volta a ser nação novamente. Os discípulos ficam assustados com a profecia e fazem uma pergunta para Cristo: qual o sinal da tua vinda? Aí ele começa a responder a partir do versículo 4. Põe o versículo 4. Entenda uma coisa: tudo que está escrito do capítulo 24, do versículo 1 ao 14, Jesus vai responder as perguntas a pergunta dos discípulos. Os discípulos perguntam: qual é o sinal da tua vinda? Então Jesus responde no capítulo 24 de Mateus. Só que no capítulo 24 de Mateus, Jesus está dando alguns sinais que vai acontecer na terra, que não envolve a sua igreja. Porque o que envolve a sua igreja está no capítulo 25. Mas no capítulo 24, Jesus vai dar aos discípulos, vai ensinar aos discípulos alguns sinais que acontecerão, e que acontecerão com mais intensidade quando estiver perto da sua volta. Olha o versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu dizendo eu sou Cristo, e enganarão a... Aqui tem duas vertentes. Aqui trata-se daquelas pessoas que se auto-intitulam Cristo. Antes da pandemia, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, há 2.000 homens que se dizem Cristo. Só que quando Cristo declara aí, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, trata-se de proposta de evangelho. Por que vocês acham que há tanta diversidade de igreja? Já viu aquela igreja que tem como slogan: as mãos de Deus estão aqui, mas não está na assembleia? Ele está dizendo aí de proposta de evangelho. Muitas propostas de evangelho vão dizer Jesus está aqui, e não está. Ele está dizendo, quando isso começar a acontecer com tanta intensidade hoje, ele está dizendo, eu estou voltando. Continue o texto: e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. O ano passado, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Coreia, que segundo alguns morreu, e deve estar no colo do capeta, porque esse camarada, o Kim, quantos cristãos ele matou, quanto sangue ele derramou de justos. Mas o ano passado, o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Coreia fizeram um acordo de paz, aonde um não iria construir bomba atômica para destruir o outro. Dias depois, o presidente dos Estados Unidos descobriu que às escondidas, Kim estava construindo bombas atômicas, e ele quebrou o acordo de paz. Guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ele está dizendo, isso vai acontecer com a igreja estando ainda na terra. Continue o texto: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes.
Se você fizer uma pesquisa no Google, o que mais mata pessoas no país, no Brasil, é a fome. Não é o vírus. Fomes, terremotos. Você já ouviu falar há pouco tempo atrás? Terremoto no Pernambuco, em Alagoas, no Rio de Janeiro, em Santos. Ou não ouviu? E sereis odiados por todas as gentes por causa do meu. Gente, um parênteses. Eu já estou terminando. Parênteses. Eu tenho medo do próximo governo brasileiro que assumirá em 2022. Porque as pessoas hoje estão atribuindo aos evangélicos o atual presidente. Então, dependendo de quem vira o governo, se prepare, igreja, o que vai acontecer com a igreja aqui na terra, ou aqui no país. Se você fazer qualquer comentário, você está sendo hostilizado. Você não pode ter opinião. Olha o que o texto diz: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha o 12, para terminar: e por se multiplicar a iniquidade. Essa semana, uma mulher de 20 anos com seu marido matou o filho de 1 mês e 21 dias. E ela alegou às autoridades que o filho morreu debaixo dela porque ela estava amamentando, e ela dormiu, e ela, segundo ela dormiu em cima do menino, o menino morreu. Mas foram fazer autópsia. Um menino de 1 mês e 21 dias estava sendo estuprado pelo próprio pai com consentimento da mãe. Ele não aguentou os abusos e morreu. Só que Jesus está dizendo: quando isso acontecer com tanta intensidade, eu estou voltando. Só que ele isso disse para a terra: olhai para os sinais na terra. Só que no capítulo 25, ainda respondendo a pergunta dos discípulos, no versículo 3, aí ele se vira para dentro da igreja. Posso pregar? Calma. Posso pregar? Capítulo 25. Jesus vai voltar-se para dentro da sua igreja e vai dizer assim: olha, eu vou contar uma parábola, e essa parábola contém alguns sinais dentro dela que indicam para a minha igreja que eu estou voltando. Olha o capítulo 25. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. A parábola das 10 virgens revela 6 sinais da volta de Jesus, que ele está dando para a sua igreja, para dentro dela. É como se Deus estivesse dizendo para os discípulos: olha, quando essas coisas acontecerem dentro da minha igreja, ele não está falando lá fora, está falando dentro da minha igreja. Quando essas coisas acontecerem com tanta intensidade, com mais frequência, olha o que Jesus disse em Mateus 24, versículo 32. Coloca na tela. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola, ou esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ele está dizendo: está ficando maduro. Ninguém colhe fruta do pé com ela verde. O primeiro sinal da volta de Cristo que ele deixou para dentro da sua igreja. Olha só, primeiro, Jesus ele revela um sinal que muitos não estão percebendo, mas a parábola revela. Primeiro, ele está dizendo que a religiosidade está substituindo a essência. Como assim? Eram 10 virgens, 10 noivas, todas tinham lamparinas, todas tinham azeite. Olha o detalhe: só que 5 eram prudentes, 5 eram loucas. O que revela
nessa palavra é Jesus dizendo: eu vou revelar quem são os verdadeiros e aqueles que estão preservando o azeite. Eram 10 virgens, sim ou não? Todas estavam vestidas de noiva, sim ou não? Só que 5 estavam preparadas. Deixa eu falar uma coisa. Não adianta ter cabelo de noiva, vestido de noiva, todo amparado de noiva, porque isso é religiosidade. E a religiosidade ela é boa, a liturgia ela é boa, mas eu não posso fazer da religiosidade, da liturgia o meu culto, a minha essência. A essência é ter azeite na lamparina. E se não tiver azeite na lamparina, ele está revelando: quando faltar azeite na lamparina, olhai para os céus, porque eu estou voltando para vir buscar a minha igreja. O que Deus está permitindo aqui na terra é para descobrir quem são os verdadeiros. A parábola nos revela o que está escrito em Malaquias 3,18. E mais uma vez, vereis a diferença. Deus está testando quem é que tem azeite. É como se ele estivesse dizendo: está faltando azeite? Está deixando o azeite faltar? Eu estou voltando. Seja, vamos ser sinceros, são todos que estão preservando o azeite? Não adianta ter todo um aparato de noiva se faltar essência. Segundo, a parábola revela que nos tempos do fim, parte dos crentes demonstrarão um despreparo para o momento do arrebatamento. Como assim? O versículo 5 diz: todas, irmã Luciane, todas tosquenejaram. E o termo aqui tosquenejar é dormir. Jesus está dizendo: quando eu estiver para voltar para a terra, vai ter muita noiva dormindo. Olha para cá. Quem dorme não enxerga. Quando você dorme, você enxerga alguma coisa? Você está enxergando alguma coisa quando você dorme? Olha para cá. Quem dorme não enxerga. Quem dorme está desarmado. Quem dorme subestima a vinda do noivo. Eu me lembro de Sansão, quando ele revela o segredo para Dalila e deita no colo dela e dorme. A Bíblia diz que ela chama o filisteu, presbítero Roberto. O filisteu bate nele, raspa o cabelo dele e ele não acorda. Jesus está dizendo: quando eu estiver para voltar, para buscar a minha igreja, para arrebatar, muitos estarão toscanejando. E Deus está fazendo o teste com o vírus. Terceiro, a parábola revela a imprudência na hora errada. Como assim? Versículo 6: à meia-noite ouviu-se um clamor. No dia e horário da vinda do noivo, o azeite para as loucas acabaram. Interessante, à meia-noite. Vamos ser sinceros, nós estamos falando de virgem, sim ou não? Nós estamos falando de noiva, sim ou não? A parábola das 10 virgens, Jesus contou a partir de um modelo de as núpcias de um casamento. Preste atenção. Quando o noivo fica noiva, ou o noivo fica noiva de uma moça, eles têm que esperar 1 ano para consumar o casamento. E no dia do casamento, o noivo sai com todo vestido de noivo da sua casa, da casa dos pais, para ir para a casa das noivas, da sua noiva, para pegar a sua noiva e ir levar para a sua casa para consumar o casamento. Só que tem um detalhe: o noivo deixava uma lâmpada
lâmpada com azeite para a noiva. Ela não poderia deixar o azeite acabar. Por quê? Porque quando ele fosse buscar a noiva para levar para sua casa, para consumar o casamento, o azeite da lamparina iluminava o caminho de volta ou o caminho para a nova casa. À meia-noite, no horário da vinda do noivo, o azeite, imprudência na hora errada. Esses dias aqui, eu falei sobre Belsazar, Daniel capítulo 5, filho de Nabucodonosor. A Bíblia diz assim, Daniel capítulo 5, que no dia da orgia do banquete de Belsazar, o rei inimigo, o rei dos persas, estava tramando para invadir a Babilônia e tomar o reino. Mas enquanto o inimigo estava tramando, invadindo o reino de Belsazar para tomar o reino, Belsazar estava na orgia, estava fazendo banquete. Ele morreu no dia do banquete. Isso quer dizer o seguinte: o comentarista, quando descreve o livro que eu li, o comentarista, ao descrever sobre esse episódio de Belsazar, e é aqui no momento em que ele está fazendo orgia com os utensílios do templo, profanando o sagrado, ele olha para a parede e vê uma mão escrevendo: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Pesado fosse na balança e fosse achado, hein? O inimigo vem, invade o reino, invade a sala do trono e enfia a espada em Belsazar. Morreu sem saber que no dia da orgia o inimigo estava tramando para derrubá-lo. Aí o comentarista, ele escreveu assim: e se Jesus voltar no dia em que você estiver no ato do seu pecado? Imprudência na hora errada. Eram virgens ou não era? Eram donzelas ou não era? Eu te pergunto, que horas que elas saíram para comprar azeite? Que horas que elas saíram para comprar o azeite? Meia-noite. Vou fazer uma pergunta para vocês, e vocês vão entender a minha pergunta. Meia-noite é hora de virgem estar na rua? Você entendeu a pergunta? Eu estou fazendo a pergunta no figurado. Imprudência na madrugada. Já pensou se o Espírito Santo revelasse agora o armazenamento interno do celular? Já pensou se o Espírito Santo revelasse o secreto do CPU? Eu vim com uma proposta nessa mensagem. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, mas cuidado com a imprudência na hora errada. Quatro, a parábola revela que metade das noivas deixaram para tomar decisão tarde demais. Sabe aquela pessoa, ou muitas vezes nós, Deus está falando, usa o bispo, usa o Vitor, usa o Sérgio, usa os ministros, usa o pastor Carlos, usa os louvores. Deus está falando, eu quero uma atitude, eu quero mudança, eu quero vida nova, eu quero vida no altar, eu quero transformação, eu quero atitude, eu quero arrependimento, eu quero transformação. Aí a gente vai postergando. A palavra diz que aí vem o noivo. Alguém gritou: aí vem o noivo. As imprudentes correram para as prudentes e dai-nos do vosso azeite. Olha o conselho das prudentes: ides antes e comprai-o. Elas saem para comprar e eu te pergunto, aonde elas vão encontrar armazém aberto de madrugada? Quando elas voltam, a porta está fechada. Estão deixando para tomar decisão na última hora. Ninguém que toma uma decisão, ou está deixando para tomar uma decisão para depois,
está seguro ou tenha certeza da sua salvação. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo, você sabe exatamente quais são as decisões que precisamos tomar. Ele está dizendo aqui, mais uma vez, não deixe para tomar decisão tarde demais. Ele está dizendo, quando você presenciar, quando a minha igreja deixar para tomar decisões para outra hora, se não o agora, é que eu estou voltando. Aleluia. Aleluia. Se coloca de pé. Ouça o que eu vou lhe dizer. Se tem alguém aqui nessa noite, ou que está me ouvindo, me assistindo, e você sabe que você precisa tomar uma decisão que vai mudar a tua vida espiritual, em nome de Jesus, tome hoje. E se hoje for o último culto? Aleluia. E se hoje for a minha última pregação? Escute o que eu vou dizer. A parábola ainda ela revela que no fim muitos crentes serão desconhecidos no céu. O versículo 12 disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Podemos correr o risco de passar a vida toda dentro da igreja e ser um desconhecido no céu. Pois é justamente o comportamento, a conduta de gente salva que nos fará conhecidos de Deus. Será que o nosso nome é citado no céu? Para agravar ainda, a parábola revela que as pessoas estão subestimando a volta de Jesus, porque o texto termina: vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora da volta do Filho do Homem. Curve a sua cabeça. Nesse louvor que nós vamos adorar, faça uma reflexão sobre a sua vida. Quantos aqui querem subir? Eu fiz uma pergunta: quantos aqui querem subir? Quem aqui tem a certeza da sua salvação? Se Jesus voltar hoje, o anjo vai pegar você pela mão e vai te apresentar ao Espírito Santo, que como pajem, pastor Carlos, me permita, vai levar a igreja ao encontro do noivo nas nuvens. Eu e você estaremos lá. Eu vim aqui pregar para você, para quem está me ouvindo. Essa igreja vai subir. Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai subir? Só ouvirá o som da trombeta quem tiver com os ouvidos ungidos pelo Espírito Santo. Levante assim as suas duas mãos.